Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar os meus 10 calhamaços favoritos e que você não devia temê-los. Eu resolvi falar sobre isso hoje porque eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre calhamaços, tem uma tag também para mostrar os seus favoritos calhamaços e principalmente a questão do medo que as pessoas têm de ler certos livros pelo seu tamanho. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito do porquê as pessoas têm medo de ler livros, não necessariamente livros grandes, certos livros que podem ser considerados difíceis, talvez ela tenha medo de não entender o conteúdo em si, tem medo de livros grandes, talvez por eles serem só grandes. Muitos podem até parar a pensar, mas por que ter medo de livro? Pegar um livro e ler é uma coisa muito simples, é só pegar e ler. Mas dependendo do leitor, às vezes tem um ritual, às vezes você cria um ambiente para conseguir de fato entrar naquela história, ou às vezes a pessoa prefere ler na mesa, ou ler na cama, ler à noite, pela manhã. Isso vai depender muito do estilo de leitor. Mas tem outros, como até eu me considero assim, que pegam livros não só grandes, como também pequenos, que não quer terminar aquele livro de cabo a rabo, só quer pegar, ler um pouco, ler depois o meio, voltar para o início, ler o final. É uma relação muito diferente, né? E a gente já falou muito sobre isso aqui, já comentei muito que essa relação é particular, sim. Só que o meu palpite aqui para pessoas que têm medo de ler certos calhamaços, ou ler calhamaços em geral, é justamente pelo fato de não ter tempo de terminar. É medo de encarar algo muito grande que vai demandar muito tempo e dedicação e quando chega na hora vai abandonar, vai falhar na missão. E dependendo da pessoa, às vezes ela não gosta de passar por isso. É um processo que talvez alguns não vão se importar de ter que abandonar livros e outros não, eles querem fazer algo certo. Não, se eu peguei um livro e comecei a ler, eu quero terminá-lo. Ou se eu peguei um livro e quero estipular 2 meses de leitura, em 2 meses eu preciso terminá-lo, eu não quero abandonar. E isso vai de pessoa para pessoa. Mas aí se a gente parar para pensar na palavra calhamaço, talvez a gente consiga resolver esse medo. A palavra calhamaço, se a gente traduzir para o inglês, ela tem significados como heap, stack, bunch, que também pode ter tradução como pilhas, como monte e amontoado. E partindo desse significado, é como se a gente tivesse que lidar com pilhas de livros ou pilhas de estudo, por isso que é um livro grande, com esse realmente amontoado de páginas e histórias. E se dedicar a um livro pode ser o mesmo também que se dedicar a estudos, mesmo que o livro seja uma leitura prazerosa, que você não precise ler aquilo para universidades ou para prova, etc. Mas o significado mais poético dessa palavra é que pode ser um momento de você subir a um monte, subir uma montanha. Existe toda uma preparação para isso. Muitos fazem estipulações de quanto tempo ler aquele livro, ou a gente faz um cronograma que pode também resolver a pessoa a ler e não ter medo e tentar, dentro desse tempo, conseguir ler uma quantidade de páginas ou capítulos por dia. E o que eu tô falando aqui não é só para falar que tudo bem, acontece, as pessoas abandonam livros diversos e tá tudo certo. Não, isso não vai resolver. Se a gente focar nessa ideia, nessa linha poética sobre o monte, essa preparação toda que você faz para seguir uma montanha, subir o topo de uma montanha, pode também ser falha. Muitos podem desistir, podem abandonar. Igual eu já falei aqui até no outro vídeo das pessoas que têm medo de reler um livro porque acham que estão perdendo tempo com aquela releitura e podem ler outros demais livros. E, gente, a gente não vai conseguir ler todos os livros. Eu tinha comentado isso. Todos os livros da vida a gente não vai conseguir ler. Então, da mesma forma que você tem medo de ler um calhamaço por não ter tempo de terminá-lo ou achar que vai abandonar no meio do caminho, da mesma forma, muitas dessas outras coisas a gente vai fazer na vida. E eu só digo uma coisa, os livros, eles são imortais, eles estão lá para serem lidos e não é porque você desistiu, porque você abandonou, que ele vai mudar alguma coisinha, não, ele vai continuar sempre o mesmo. Para pensar que livros de 100, 200 anos que permanecem ali intactos e as pessoas na época que deixaram também de ler aqueles livros porque não tinha muito tempo, porque nem tentaram com medo de abandonar, elas morreram e não conseguiram ler esses livros porque queriam muito. Então, nós não somos imortais, nós não somos infinitos, os livros são. Então, não deixa de perder o seu tempo achando que vai ter medo de encarar essa leitura. Vai e leia. Se você quer muito ler esse livro, independente do tamanho ou se ele é difícil ou não, só pega e lê. Tente, experimente. Antes de falar dos meus favoritos de calhamaços, eu vou mostrar esse aqui que eu tenho de sebo, que é do Don Quixote,
Ele não entra nessa lista, não porque eu não gosto dele. Ele não entra em nenhuma lista porque a minha relação é muito diferente com esse livro. Essa é uma edição da Círculo do Livro, que eu comprei mais porque tem a introdução do Otto Maria Carpo, foi um crítico literário que eu gosto muito. E é um livro que eu tenho a relação de começar, depois ir pro meio, depois voltar pro começo de novo, depois já ler o final e saber. Não necessariamente eu li de cabo a rabo. Então, de vez em quando eu pego ele na estante, folheio, leio algumas páginas, alguns capítulos. Não sei se existe algum livro que você tenha essa relação também, mas eu não vejo problema nenhum. E o outro é da nossa leitura conjunta, que já vai começar, que é o Ulisses, do James Joyce, que é um livro também que muitas pessoas até tiveram medo, mais pelo conteúdo, por ser considerado um dos livros mais difíceis. E aqui também eu não vou dizer que eu tive medo dele, não. Eu tenho muita curiosidade, muita mesmo, de encarar. E aquilo, é só pegar e ler. E não esquecer que eles são sempre imortais, que eles vão continuar sendo a mesma coisa sempre. E que no mundo inteiro muitas pessoas deixaram de ler, mesmo querendo ele, justamente por esse medo. Então, sinceramente, só encarem, só vai que vai dar bom. Eu vou mostrar agora os meus 10 favoritos, então, que eu li, e mais 4 que eu tenho aqui que eu ainda não li. Um eu comecei, mas eu não terminei, pretendo terminar, e outros também que eu quero começar, que também são grandes, são bem calhamaços. Agora a gente tem que pensar na palavra calhamaço de a partir de quantas páginas um livro precisa ter para ser considerado um calhamaço. Vai depender do ritmo de leitura de uma pessoa. Então, por exemplo, 400 ou 400 e poucas páginas que um livro tem, ele já pode ser considerado ali um calhamacinho. Então, se a pessoa não consegue ler ou em uma semana, ler em um mês isso, ela pode considerar aquele livro um calhamaço. No meu caso, eu considero já quase 600 páginas. Então, livros de 570, 580 páginas ali, para mim já é um calhamaço. Você vai ter que ver relativo ao tempo que você leva para ler aquele livro. Então, você pode considerá-lo um livro até grande. Tudo bem que existem livros pequenos que, por várias questões, a gente demora ali um mês para ler, né? Mas esses livros grandes mesmo, eu coloco como 500 e pouco até 600, que são os que estão aqui. A intenção aqui é ranquear esses livros, desde o último até o primeiro. Então, o primeiro desse vídeo é o meu favorito de todos, mas não significa que esses aqui todos não sejam favoritos. Eles são, gostei muito, li em várias fases da minha vida. Todos aqui são clássicos, só um que não é, que é contemporâneo, que eu sempre falo desse livro aqui, e ele sempre entra na promoção, que é o que eu vou falar então agora, que é A Gangue dos Sonhos, do Luca Di Fulvio. Esse é um autor italiano, dramaturgo, e eu sempre falo para vocês lerem esse livro, eu gosto muito dele. Esse é um livro que você lê como se estivesse assistindo a um filme, porque é justamente essa técnica que ele usa de conseguir te prender na história, nos personagens, que se passa em duas épocas em dois pontos de vista de mãe e filho. Então, essa moça que foi abusada e engravida, e ela pega o filho dela e vai para Nova York ali antes da década de 20 e vai contar essa trajetória dela. Depois passa já para a década de 20 com o seu filho já com 14 anos de idade, e essa é uma trama muito histórica, então você vai ver questões de gangues, máfias e também da quebra da Bolsa de Valores em 1929. Então é nesse contexto que a história vai percorrer. O próximo é um dos meus livros realmente favoritos da vida. É também o favorito dessa autora, que é a da Elizabeth Gaskell, Norte e Sul, que vai contar sobre a classe tanto que vive no campo e a classe que vive nas cidades. Então, o contexto dele é de revolução industrial. A gente vai conhecer a história da Margaret, que vivia nos campos e vai se mudar com a sua família para a cidade, até que ela vai conhecer um senhor por quem ela vai se apaixonar, que é dono de uma das fábricas durante a Revolução Industrial. É um livro do século XIX, publicado ali em 1854. Então, ele se equipara muito a Orgulho e Preconceito por causa dessa relação entre esses dois personagens, porque eles têm, sim, orgulhos muito diferentes por ela ser do campo, ele ser da cidade, e ter impulsos e objetivos, princípios extremamente diferentes. Só que quem vai mudar muito esse lado dele vai ser a própria Margaret, né? Ela vai dar um outro olhar sobre essas pessoas que sofreram
com a Revolução Industrial. Esse livro tem um pouco mais de 700 páginas, então ele certamente é um baita de um calhamaço, mas a leitura e a escrita da Elizabeth Gaskell, ela é realmente muito convidativa. E esses livros calhamaços, eles não são só calhamaços pela quantidade de páginas não, viu? Ele também tem muito contexto, o conteúdo dele em si, com várias questões políticas, sociais, isso é importantíssimo. E também a jornada de um personagem, né, toda a trajetória dele ao longo da história, um romance de formação, por exemplo, mas que tem críticas fundamentais para a época e podem ser usadas até hoje. Então, muitos desses livros que são favoritados, não só por mim, também por outros leitores, eles sempre têm essas questões. O outro, que não parece ser tão calhamaço assim, mas ele tem quase 700 páginas, é O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Esse aqui eu acho que eu li também durante a pandemia e gostei muito. Quem me deu forças para ler esse livro foi Alberto Manguel, depois que eu li o livro dele, Leitor como Metáfora. Eu estava atrás de livros em que personagens eram viciados em literatura, em livros e tal, e aí eu conheci o protagonista desse livro, que é um viciado mesmo em livros, que deixava de fazer todas as tarefas de casa, trabalhos, enfim, só para ler, subir em telhados, árvores, só para ler. Ele consegue emprego dentro da casa do prefeito para virar tutor de seus filhos, mas ele se apaixona pela esposa do prefeito. Então vai discorrer a partir disso a história e todo o contexto de Napoleão. A gente tem um personagem que é fissurado pela figura de Napoleão, como também veremos em Guerra e Paz. Ilusões que as pessoas tinham em cima da figura do Napoleão, sempre o colocavam ele lá em cima, como uma grande referência, né, política. Só que o foco em si é todas as consequências desse amor que ele vai ter por essa mulher, a fuga dele depois. Na parte 2 ele também se relacionando politicamente com outras pessoas, se envolvendo com a religião, e como vai ser degradante. Ele não tem nenhum tipo de evolução, esse personagem. Eu vejo muito mesmo como uma degradação. Vai de mal a pior cada vez mais, até um fim realmente trágico, porém compreensível. O próximo é bem grossinho, ele tem quase 800 páginas. Esse é Little Women, da Louise May Alcott. Essa é a autora de Mulherzinhas, que de fato é esse livro. Mas eu li ele em inglês, essa é a Puffin in Classics. Depois eu li de novo o livro em português pela editora Zahar. Só que eu não tenho o físico dele aqui, eu comprei pelo Kindle na época. E mais uma vez um livro que traz outras questões aqui, como a guerra civil. Também a própria autora esteve de frente ali, fez muitos textos e artigos sobre a guerra. Então a gente vê um pano de fundo de guerra, contando a história dessas irmãs, das irmãs March, que tem o seu pai também envolvido nessa guerra. E durante esses longos 7 anos, essas irmãs vão conhecer muito seu amadurecimento, as ilusões, as desilusões, questões sobre a própria guerra que elas vão aprender. E também se fala muito de casamento aqui. A protagonista, que é a Jo March, que é uma das irmãs, ela seria o alter ego da Louise May Alcott, da autora. Muito da sua característica mesmo na autora estava nessa personagem, né? Foi colocado nessa personagem, principalmente porque a Jo March, na história inteira, ela tenta lançar o seu livro, ela escreve muito para jornais e contos, etc. Assim que ela vai conseguindo ganhar dinheiro para ajudar a família. E em quinto lugar é o calhamaço Os Anos de Aprendizado, de William Nestor, esse do autor alemão Goethe. Essa foi minha primeira experiência com Goethe, que eu dei match. Se pensar sobre o último vídeo que eu falei sobre match da primeira leitura, esse foi o meu match de fato. Os anteriores que eu falei, todos também foram primeiras leituras desses autores que eu dei match, com certeza. Esse é o pioneiro do romance de formação, então todos os outros livros nasceram desse. Só que aqui a gente vê de uma forma diferente do que a gente está acostumado, talvez, em ver em Jane Eyre ou David Copperfield. Aqui a gente vê, não desde o nascimento, já vemos um homem que vai atrás do seu potencial, que vai atrás das suas experiências que ele pouco tem. Talvez não pareça, mas ele tem quase 600 páginas certinho. Esse aqui é pela editora 34. Se não me engano, acho que eu paguei metade do preço na livraria Martins Fontes, que fica em São Paulo. Se você é de São Paulo, vá a Martins Fontes, porque no último piso tem mega promoção de vários títulos muito bons. E foi nesse caso eu comprei ele lá. Então é excelente esse livro, é realmente o início que eu dei em Goethe, foi com ele, e é o meu favorito. Eu li também O Sofrimento do Jovem Werther, gosto, mas nem se equipara ao que é esse livro. O próximo é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse eu já tinha comentado, acho que no vídeo da 34 que eu fiz,
que não foi nessa edição que eu li pela primeira vez, foi na edição da LPM Pocket, que foi muito boa, a tradução também foi direto do russo, e eu pretendo fazer uma releitura nessa edição, e todas as duas versões, elas são calhamaço. Então, tanto essa aqui que tem quase 600 páginas, e também a outra que é menorzinha, então ela tem mais páginas ainda, por conta do tamanho. Mas sim, é um dos meus favoritos, sempre vai estar em outras listas de favoritos. Um livro que te faz pensar sobre se um crime tão horrendo, ele pode ser justificável, ele pode ser perdoado, ele pode ser absolvido. E ele parte do princípio de muitos outros grandes na história que fizeram muito pior até do que ele, foram absolvidos, foram justificáveis, foram até honrados. São honrados até hoje, né? Então, o que faz esse livro ser uma grande obra é justamente essa reflexão e que nos faz levar a muitos discursos até hoje. Por isso que é um grande clássico. O próximo é um que foi bem desafiador. Eu realizei essa leitura no início do ano passado. Foram 2 meses de intensa leitura. Eu fiz cronograma também. Aliás, tem o cronograma lá nos destaques do meu Instagram. Caso você queira começar a ler esse livro e quiser um cronograma, já tem um pronto lá, então pode usar, que é War and Peace, de Tolstói, ou Guerra e Paz, de Tolstói. Eu tinha comentado no vídeo sobre minha coleção da Companhia das Letras que eu tenho, o box do Guerra e Paz, este. Mas eu não li por ele, quem sabe eu faça uma releitura. E eu acabei lendo em inglês. Não me pergunte por quê, eu simplesmente tive vontade. Se você me perguntar se foi fácil, não foi fácil. Né? A gente não está lidando com qualquer livro que até se for traduzido para nossa língua, também não é uma leitura muito fácil. Também requer um pouco mais de dedicação, precisa voltar um pouquinho, mas não é nenhum Ulisses da vida. Em inglês também foi desafiador. Eu gosto muito das edições da Oxford, porque quem traduziu conhecia o Tolstói tinha confiança nas suas traduções. E fiz muitas marcações. Coloquei nome de personagens, porque são muitos, apesar do núcleo principal ser focado nos 3 principais, o Andrei, o Pierre e a Natasha, mas é sim uma grandiosa obra. Não é uma obra que fala só sobre romance ou sobre guerra, fala muito mais do que isso. Não é só o contexto aqui histórico das guerras napoleônicas, né, em 1812. Até usa a própria matemática aqui nesse livro, e acreditem ou não, mas essa edição ela tá mais barata do que qualquer outra edição traduzida para o português, então por que não comprá-la, né? Então esse é um dos favoritos do Tolstói e um dos favoritos, sim, de calhamaços, mas se eu tiver que comparar com Ana Karenina, ele perde. Por enquanto, todos que eu estou mostrando realmente são o primeiro contato com o autor, então eu dei match com todo mundo. Esse de Guerra e Paz já não foi, a Morte de Ivan Illich, que foi o meu primeiro contato com o Tolstói. E a pilha está diminuindo, agora temos só mais 3, e o próximo é Jane Eyre, de Charlotte Brontë, e foi meu primeiro contato com a autora, e quem nunca começou os livros da Charlotte Brontë com Jane Eyre? Isso aqui é um clássico, né, gente? Eu marquei bastante também, eu já fiz várias outras leituras, também fiz releitura com uma outra edição que eu tenho aqui em inglês, e é um livro aí de 500 e poucas páginas, dependendo de algumas edições ele até passa, né, disso, porque essa é uma edição grande da Zaha, e tem uma versão também de bolso de luxo da Zaha, que foi mais recente. A gente vai conhecer uma menina, como todas as crianças do século XIX, que são maltratadas, mas é uma menina considerada muito feia, que é órfã, e o seu tio, que também faleceu, que pegou a menina para cuidar, só que a sua tia e seus primos a maltratam de um jeito terrível, que é até muito difícil de ler. Então ela acaba construindo, né, adquirindo vários traumas de infância, que ela vai para Lowood, para essa escola, e depois, com seus 18 anos, ela vai para uma casa ser professora da filha do senhor Rochester, que de início eles não vão se gostar muito. Não é um personagem que eu curto muito em Jane Eyre, vou ser muito sincera. Desses de casais não gosto. Jane Eyre, pra mim, o que vale é a protagonista, os aprendizados ao longo, por isso que é um romance de formação. É isso que é mais importante nas histórias, e principalmente o gótico aqui. A gente vê a literatura gótica em peso nas obras das irmãs Brontë. Você não pode perder a chance de um dia ler esse livro, porque é algo que vai, de certa forma, te iluminar em alguns momentos, sabe? É muito surreal como essas obras, elas nos fazem pensar muito, nos fazem viajar e conseguir tirar algo que você não conseguiria pensar ou refletir
se não tivesse lido esses livros. Agora, as duas últimas pilhas, se você já me conhece no canal e no Instagram, sabe qual livro é esse, de ver esse carnaval aqui, que é mais um Tolstói, então, Ana Karenina, outro favorito de qualquer outra lista. Essa aqui é uma edição da Oxford, também igual à edição de Guerra e Paz, só que ela é bem mais simples do que a Penguin. Ela teve esse estrago aqui. Podem ver que tá pra sair mais a capa, tá vendo? Ele é bem simples. Se você não gostar desses tipos de edições, então bem mais simples, ou se você nem gosta da Penguin, você vai detestar essa. Mas eu não me incomodo com isso, eu gosto muito do texto, a introdução é excelente. É uma edição que tem cronologia, introdução, tem notas, tem também um pouco da bibliografia e sobre o autor. Essa é uma outra história que eu também fiz cronograma, que eu deixei lá no Instagram na época, e algumas amigas começaram a ler, usaram o cronograma também. Fizemos essa leitura acho que em torno de 1 mês e pouco, mais ou menos, não chegou a ser tanto quanto o Guerra e Paz, porque esse aqui tem 822 páginas. E pra mim o fundamental dessa obra não é o romance, o adultério, porque ela vai se apaixonar, Karenina vai se apaixonar por Vronsky, e o que é incrível é o modo como ele retrata a Karenina aqui, antes do adultério e depois do adultério, de como a sociedade a enxerga. Enxergam ela não só como um ser divino, mas também maligno, porque as pessoas começam a julgá-la dos seus atos. Mas ela ainda é aquele ser que, quando ela entra, todos se chocam, todos param para vê-la, como se ela fosse um magnetismo para aquelas pessoas. E outro personagem muito importante aqui é o Levin. O Levin é um cara que tem umas ideias muito russas, né, em questões de trabalho, e muitos falam para ele que as coisas estão mudando, que as coisas estão modernizando e que os costumes da Europa estão chegando até a Rússia, né, que é o leste europeu. Ao longo da história, o Levin vai passar por uma transformação muito perceptível. A gente vê uma oposição muito grande em relação a Karenina, não só em questão de história, mas também em questão de característica. A cena, e que não vejo muita gente comentar, mas é a cena de quando Levin vai conhecer Ana Karenina. Ele vai subindo pelas escadas, ele vai olhando os retratos e antes de conhecê-la, de vê-la ali frente a frente, ele já conhece pelos retratos e também já conhece de outros falarem dela. E ele sente um medo, ele sente uma ansiedade ao mesmo tempo. É a partir dali que eu imaginei como ela é esse ser divino, esse ser extraordinário, ou talvez não, ou talvez só grandioso, que pode ser de vários sentidos, mas como aquilo mexeu com ele. Eu vou conhecer Ana Karenina. Quando eles estão ali, um de frente para o outro, para mim é a chave do livro. Os dois personagens muito opostos, mas que são primordiais para a obra e finalmente eles se encontram. É o meu livro favorito, ele fica ali páreo com Frankenstein, da Mary Shelley, com certeza. Mas sobre Calhamaços, ele não foi o primeiro lugar. O primeiro lugar é de outro livro, que antes de falar dele, eu vou avisando que se você chegou até aqui, já deixa sua curtida, não deixa de compartilhar e comentar. Se quiserem também deixar nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês queiram ver por aqui, outros assuntos que vocês querem muito conhecer, ou de títulos que talvez eu tenha lido, enfim, deixe suas sugestões que vão ser muito bem-vindas. Eis então o primeiro lugar dos meus favoritos de calhamaço. Talvez alguns já até saibam, mas é David Copperfield, de Charles Dickens. Esse livro de mais de 1000 páginas. Um livro de 1121 páginas, se a gente falar só de história, tirando o prefácio, enfim. Mas é um livraço, e eu sei que tem gente aqui no canal que tá lendo o livro, tá gostando muito. É impossível de você não gostar. Pode ser que você nem curta muito esse autor, mas esse livro é imperdível. E a gente vê outro livro, então, de romance de formação, como eu comentei, sobre o David Copperfield desde seu nascimento. Ele não conhece o pai, ele vive só com a mãe casa de novo, ele tem que viver ali os maus tratos do seu padrasto e da sua tia, que é a irmã do padrasto. E fora as pessoas que ele vai conhecer ao longo dessa história, desde sua infância, adolescência, sua fase mais madura. E a melhor cena de todas, que pra mim é a tempestade, que é uma das cenas mais marcantes desse livro, que até Tolstói comentou, que é uma das maiores cenas da literatura. Então sim, certamente é um livro que você não deve temer, é um livro que muitos podem devorar, no meu caso. Eu peguei esse livro na época da pandemia, eu nem fiz cronograma, entrei na ideia de pegar o livro e ler apenas, sem pensar muito. A gente fica refletindo muito sobre vou ler ou não vou ler, capaz de a gente nunca ler, então talvez eu ia perder a chance de conhecer uma grande obra
imortal, que existe até hoje, que muitos leem, refletem, comentam até hoje. Então é isso que eu falo sobre ele e muitos outros títulos, não só esses que estão aqui na minha pilha de favoritos, mas de muitas outras pessoas que vão perder a chance de ler um livro que querem muito só por ele ser grande. Um outro livro que eu tenho essa relação é o Moby Dick, do Herman Melville. Esse é outro livro que eu tenho a mesma relação com, como eu falei em Don Quixote, que eu já fui pro final, já voltei pro meio, já fui pro início, já voltei pro início, já fui pro meio. Enfim, eu vou e volto. É uma relação minha com ele, sabe? Eu só vou lá, pego e leio quando eu quero. Enfim, sobre os títulos que eu ainda quero ler, eu comecei há um tempinho o Middlemarch, esse da George Eliot. Eu gostei muito do início dele, mas eu ainda não continuei. Essa é uma edição da Macmillan Classics. É uma edição muito bonita, só que ela tem um problema. O tamanho da letra, pra mim, às vezes me dá uma agonia, sabe? Então, não sei se continuarei a ler nessa edição ou não. Eu comprei porque estava na promoção de importados. O outro calhamaço é do Walter Scott, que é o Ivanhoé, que eu tenho nessa versão da Abril. Um dia eu quero muito ler esse livro. Ele tá na lista dos próximos calhamaços. E o outro foi um recebido da Unesp, que é o da Alemanha, da Madame de Staël. Esse aqui realmente é um que eu tenho muita curiosidade da literatura alemã, então fala também muito de Goethe, costumes, enfim, você conhece muito sobre. E o outro é um classicão, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu comprei nessa versão, acho que tem uns 10 anos que eu comprei, pela Martin Claret. Ela depois fez umas reedições dessa mesma versão e agora já tem uma outra capa também, Martin Claret, mas eu acho que eu não vou ler nessa aqui. Provavelmente eu vou pegar da Editora 34, que pra mim é a melhor. Eu conheço muito essa história porque meu pai já falou dela pra mim, mas eu quero ter minha experiência e provavelmente não vai ser nessa versão. Só tô mostrando que esse é um dos calhamaços que eu quero ler muito brevemente. E esses foram os calhamaços que nem parece que tem 10 livros aqui, parece que tem muito mais, porque eles são gigantes. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar qual é o seu calhamaço favorito ou quais são os seus 10 calhamaços favoritos. Deixem aí a listinha de vocês. Bora comentar se um desses títulos você já leu ou se já ocorreu temer um desses livros. Se você pensou muito e nunca leu, não percam essa chance, é só essa dica que eu dou pra vocês. Então não deixem de ler qualquer livro, na verdade, e principalmente os calhamaços, porque por mais que você pense naquela correria para ler mais livros, se eu ficar lendo 2 meses um livro, eu vou perder muito tempo, em 2 meses eu posso ler quantos livros, né? E um só vai valer por 10, por 15, enfim. Mas você vai perder a chance de conhecer uma obra que pode valer por muitos outros livros, ou até chatos, ou até livros que não compensaram muito, porque você só pensou na quantidade, não na qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje, então novamente falando, deixa sua curtida, compartilha com alguém que também tá com medo de ler calhamaços, ou que só gosta de literatura. Se você gosta muito do canal e quer apoiá-lo, não deixa de entrar no link que eu vou deixar na descrição, que é o meu link da Amazon, que você pode comprar qualquer coisa por esse link e não paga nada mais por isso. Pode entrar no meu grupo do Telegram, que também tá o link na descrição, em que eu coloco indicações, promoções de vários títulos. E não esqueçam que dia 11 e 12 de julho vai começar o Prime Day. Eu vou ver se eu trago outras listinhas de livros que podem entrar na promoção aqui no canal. E a gente não pode perder esses descontos, porque os livros não estão muito baratos, não é mesmo? Então esse é o momento para a gente adquiri-los. Fico muito feliz com mais pessoas chegando no canal e conhecendo e gostando. Isso para mim é o fundamental de alcançar vocês todos os dias positivamente. Então muito obrigada por ter assistido a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!